Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso culto online, via as transmissões aí das nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos à Primeira Igreja Batista em Jandira. É um momento diferente para nós, um momento diferente para mim. Nós estamos acostumados a fazer o culto dessa forma, mas é um momento que nós queremos juntos adorar ao Senhor. Eu sou o pastor Bruno. Sou o líder de ensino da igreja, estou junto com quem está nos auxiliando aqui, é a Kelly, líder do Ministério de Libras da nossa igreja, que estará interpretando a parte da mensagem, enfim, o culto em Libras. O Leandro Vilela, nosso líder de comunicação, está nos auxiliando, e a minha esposa Daísa estará nos auxiliando na parte do louvor. Estamos juntos aqui no meu apartamento, estamos seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, para ficarmos em casa. Não estamos juntos fisicamente, com muitas saudades de todos, na verdade, mas estamos juntos em um único propósito, de adorar ao Senhor. É importante nós relembrarmos esse tema que nós estamos divulgando, Igreja Além do Templo. A porta dos templos estão fechadas, mas a igreja não está fechada. A igreja continua aberta. Por isso eu quero te convidar nessa manhã a se acomodar aí na sua casa, onde você está nos ouvindo, e com muita alegria cultuar e celebrar ao Senhor conosco nessa manhã. Antes eu gostaria de dar 2 avisos. O primeiro aviso é que nós estamos no mês de campanhas mundiais, né? Nosso tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Então você pode continuar se envolvendo em missões, orando, contribuindo financeiramente com as suas ofertas. Se você estiver ofertando com esse propósito de auxiliar os missionários que estão no campo, mundialmente espalhados, levando o Evangelho, é importante você sinalizar para a liderança da nossa igreja, para a nossa tesouraria, que você está contribuindo com missões, para que essa oferta então ela seja destinada para missões. Um segundo lembrete para você, membro da nossa igreja, é sobre dízimos e ofertas. Nós não estamos com aquele momento costumeiro do culto de consagração, de colocar ali a sua oferta, mas nós continuamos recebendo as ofertas. Então, por isso, você pode usar nossos canais eletrônicos, tanto dos bancos, tanto a nossa conta no Banco Bradesco, como a nossa conta do Banco Itaú. E se você está com alguma dificuldade, precisa de alguma informação, precisa do número da conta, enfim, você pode procurar a liderança da nossa igreja, que nós estamos à disposição para te auxiliar nesse momento. Então, dando esses avisos, eu gostaria de que você, nesse momento, acalmasse seu coração. E assim como quando nós estamos juntos no templo, celebrando o Senhor, que você aí, onde você está, que você abra sua Bíblia, que você me acompanhe na leitura. Eu quero ler com você o Salmo 42. Nós leremos do verso 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça entre a multidão que festejava. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar um pouquinho nesse momento? Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, Pai. Nós te agradecemos porque mesmo impossibilitados de nos deslocarmos até o templo, o Senhor nos concede essa tecnologia que nós podemos, onde cada um está, estarmos juntos como igreja para ouvir a Tua voz e a Tua palavra, Pai. Nesse momento, Pai, que o Senhor acalme os nossos corações, Pai. Que o Senhor tire de nós o nervosismo, as ansiedades, o medo, e que a gente esteja aberto para ouvir a Tua voz. E que Teu Espírito Santo, que não está limitado ao templo, possa falar aos nossos corações. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. É importante nós entendermos um pouco sobre esse Salmo 42. O Salmo 42 é um dos salmos atribuídos aos filhos de Corá, aos descendentes da família levítica de Coate, dos coatitas. E ao longo da história eles foram nomeados para servir na liturgia do templo. O Salmo 42 e o Salmo 43,
eles nos dão uma percepção de que eles são o mesmo salmo e que na sua origem eles foram compostos juntos, por conta da sua essência, do seu conteúdo. O Salmo 42, que é o salmo que nós lemos, ele é uma canção, ele é uma poesia, ele é a palavra de Deus para nós. E ele está estruturado em duas grandes partes, na parte do verso 1 ao 5 e do 6 ao 11. Se você olhar na sua Bíblia, você pode perceber que tanto o verso 5 quanto o verso 11, eles se repetem, porque ele é o refrão dessa poesia, como se fosse uma linda canção para nós. Então, os versos que nós lemos, eles correspondem à primeira parte desse salmo, né? A primeira estrofe, vamos chamar assim, os versos de 1 a 5. Nós não sabemos, ou nós não podemos afirmar corretamente qual o contexto que o salmista vivia ali. Há muitas discussões, há muitas contradições, há muitas diferenças de opiniões. O fato é que o próprio texto nos diz que o salmista estava longe do templo. O salmista estava longe do lugar de adoração. O salmista, por algum motivo, ele estava impossibilitado de adorar ao seu Deus. E é dentro desse contexto que ele está desanimado, que ele está em crise, que ele está com a sua alma angustiada, então ele está profundamente sentindo a ausência da presença de Deus. E ele expressa isso através dessa poesia. E além disso, ainda é importante nós considerarmos dentro dessa introdução que os inimigos zombavam dele. Além dele não poder estar no templo, além dele estar impossibilitado de adorar o seu Deus, que era o sentimento que ele expressava, os inimigos zombavam dele, perguntando o tempo todo, onde está o seu Deus? Ele sentia como se Deus estivesse distante. Ele sentia como se Deus estivesse ausente. E ele faz uma comparação no verso 1 entre o seu anseio profundo por Deus e a sede intensa da corça de um animal no deserto. Ele compara esse desejo que ele tem de estar na presença de Deus com um animal sentindo sede em pleno deserto. É dentro dessa linda poesia, dentro dessa linda canção que ele então expressa esse anseio dele e ele faz algumas perguntas. E eu gostaria de destacar as perguntas que ele faz aqui como um tópico da nossa reflexão para que a gente tire algumas lições para nós hoje. E a primeira pergunta que ele faz é: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista ele estava profundamente angustiado porque ele estava em algum tipo de exílio, ele estava impossibilitado de adorar ao Senhor. E isso dói demais dentro dele, a alma dele está desfalecendo, ele está muito triste e ele expressa isso. O salmista, ele está orando a Deus. É obviamente que nós entendemos dentro da estrutura do salmo que ele sabia que Deus podia vir de socorrer ele, que Deus podia vir de encontro a ele, mas o fato de não poder estar na presença de Deus, num templo, celebrando, doía muito dentro dele. E aqui nós precisamos fazer um grande destaque, ou dois destaques para nós nessa manhã. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que no Antigo Testamento, para adorar a Deus era necessário ir ao templo. Para adorar a Deus existia um lugar para adoração, existia um rito a ser cumprido. O sacerdote era o intermediário da adoração a Deus. E isso nós vemos se desenvolvendo a todo longo do Antigo Testamento. Mas quando nós chegamos agora, nos dias de hoje, no Novo Testamento, nós podemos apresentar a Deus em qualquer tempo e em qualquer lugar. A mulher samaritana fez essa pergunta para Jesus no seu encontro: onde nós podemos adorar a Deus? Nossos antepassados dizem que aqui, outros dizem que ali. E Jesus diz: é importante adorar a Deus em espírito e em verdade. Hoje Deus habita em nós, o Espírito de Deus habita nos filhos de Deus. A igreja é formada pelo conjunto, pelo ajuntamento, é composta por pessoas dos filhos e não pelo lugar. Então nós podemos adorar a Deus a qualquer hora. A adoração pode ser aí na sua casa. Não precisa do pastor, não precisa da liderança, não precisa da música, não precisa do templo. Jesus é o intermediário da nossa adoração. Nós sentimos que nós não podemos nos reunir. Estava aqui nesse momento, antes de começar a gravação, lembrando que nesse momento nós estaríamos no templo. Depois de um belo café da manhã, de uma EBD, de um belo café da manhã, nós estaríamos naquele ajuntamento. Mas o fato de não estar indo ao templo não impede de nos adorarmos ao Senhor. William Temple, ele é um antigo bispo da igreja anglicana, ele diz uma frase que marca muito a minha vida e eu acho muito interessante. Ele diz assim:
A adoração é a forma de amor mais elevada. Adorar é despertar a consciência com a santidade de Deus, alimentar a mente com a vontade, com a verdade de Deus, é purificar a imaginação com a beleza de Deus, é abrir o coração para o amor de Deus e devotar a vontade ao propósito de Deus. Quando poderei apresentar-me a Deus? Essa é a pergunta para nós nessa manhã, em todo o tempo. Jesus é o caminho para que a gente possa adorar a Deus, para que a gente possa encher a nossa mente, o nosso coração com essa verdade de quem Deus é. Sabe, meus irmãos, em dias difíceis como estamos vivendo, essa necessidade de ficar em casa, o medo, a ansiedade, a apreensão sobre o amanhã, saúde, economia, como que as coisas se dão, mexe conosco. É importante refletirmos e avaliarmos nesse momento sobre a nossa fé. Onde ela está firmada? Nessas coisas ou no Deus que nós podemos adorar em qualquer tempo, em qualquer lugar? Vamos continuar cultuando a Deus em nossas casas, o tempo que for necessário para que tudo isso se passe, juntos com as nossas famílias, juntos com a nossa igreja online. Vamos continuar adorando ao Senhor. E quando a gente puder novamente estar naquele grande ajuntamento, que a gente faça uma festa linda, em conjunto adorando ao Senhor. Sabe, meus irmãos, essa semana eu não pude ir ao templo nenhum dos dias, mas eu não deixei de estar reunido com os meus irmãos em nenhum momento, porque a gente estava falando, a gente estava trocando mensagens por vídeo, enfim, a igreja estava reunida. E mais do que estar reunido como igreja, eu podia todos os dias clamar a esse Deus que está presente em todo o tempo, em todo lugar, e colocar diante dele os meus medos e as minhas angústias. Mas o salmista ele ainda nos faz uma segunda pergunta. Onde está o seu Deus? Distante do local de adoração, o salmista está cercado por pessoas que o provocam questionando: onde está o seu Deus? Os inimigos se aproveitavam daquela situação para zombar dele, para caçoar dele, e com aqueles corações idólatras eles perguntavam para ele: onde está o seu Deus agora que você precisa dele? Porque ele não te tira dessa situação. E o salmista, diante disso, ele fica abatido. E ele diz que as suas lágrimas têm sido o seu alimento de dia e de noite. Talvez essa seja a pergunta que já fizeram para você. O que você está fazendo? Onde está Deus diante do coronavírus? Da minha redução salarial, do meu desemprego, enfim, desse momento que eu estou vivendo. Eu quero te dizer que Deus ele continua reinando. Deus, ele continua sendo Deus. Deus é bom, o tempo todo ele é bom. O mundo é de Deus e Deus está ativo e presente nesse mundo, cuidando da sua criação. Deus é o Senhor da história humana. Deus é o Senhor da minha e da sua história de vida. E ele continua sendo Deus. Todos nós passaremos por dias difíceis. Alguns períodos de adversidades, angústias e medos. Nossas dores, perdas, frustrações, angústias e tragédias estão todas sob o controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. E aí eu me lembro de um trecho daquela canção que diz assim: tu somente é Deus, o eterno Senhor, o teu trono é o céu, tu somente é Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás, tu somente és Deus. Ele continua sendo Deus. Onde está o seu Deus? Sentado no trono, governando e cuidando da sua criação, cuidando de mim e de vocês, sabendo dos nossos medos e das nossas angústias. O salmista faz mais duas perguntas que eu juntei no mesmo tópico. E ele diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? É interessante como o salmista, ele começa a lembrar dos dias bons. E ele começa a tentar buscar alívio nas recordações. E ele diz assim: quando costumava ir à frente do povo, que subia ao templo para adorar, cantando de alegria, e era uma grande festa. E como essas lembranças deixam ele abatido mais ainda. E aí, diante desse cenário de abatimento, diante desse desânimo, diante dessa falta talvez até de perspectiva daquilo que seria, ele começa, diante dessas perguntas, ele faz essas perguntas. Então, lembrando disso, ele pergunta: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E aí, então, ele lembra disso, faz essas perguntas,
mas ele lembra daquilo que dá esperança ao coração dele. E ele afirma para ele mesmo, põe para a alma dele, para o coração dele, põe a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista lembra que somente Deus é digno de confiança, que Deus está presente. Ele lembra da aliança de Deus com eles. Diante do desespero, daquela angústia, o salmista grita, eu te louvarei. Quero te convidar nessa manhã a lembrar do cuidado e do amor do Senhor por nós. Quando lembramos disso, a nossa esperança é renovada. O pastor Leandro, essa semana, num devocional que circulou aí nas nossas redes, ele falou sobre o momento que Israel vivia, que estava exilado, e o profeta Jeremias lembra daquilo que Deus fez. E eu quero encerrar lembrando isso com você. Lamentações 3, de 19 a 24 diz, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Onde você tem colocado a sua esperança, meu irmão? Quero encerrar te convidando a descansar no Senhor. Não sei como está seu coração. Talvez você está inquieto, inseguro, preocupado com amanhã. Eu também tenho as minhas preocupações. Eu também tenho os meus medos. Eu não estou te convidando a ficar alienado de fora de tudo que está acontecendo. Não fazer a sua parte, mas eu estou te convidando. A palavra de Deus está te convidando a nessa manhã a descansar no Senhor. Sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Sabendo que nada sai do controle das suas mãos. Então, diante dessas perguntas, eu queria que você respondesse para você mesmo nessa manhã. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista. E a palavra de Deus nos diz que em todo tempo, em Jesus nós podemos nos apresentar a Deus. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus, meu querido? Se o seu Deus não continuar reinando e governando e cuidando da sua criação, você precisa rever quem é o seu Deus. E a terceira pergunta, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Eu quero te convidar a lembrar desse Deus que é bom e que governa a história das nossas vidas, para que você continue o louvando e sabendo que nós passaremos por esse momento difícil, mas confiando no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que você receba essa palavra de Deus, que o Espírito Santo produza fruto dessa palavra no seu coração e que você seja transformados e renovados por ela. Nós não podemos estar no templo com a nossa equipe de louvor, com aquele momento que fica em pé, vamos cantar e encerrar o culto, mas nós estamos aqui, como igreja, reunidos. E eu quero convidar você a louvar ao Senhor, independente da situação, a cantar conosco. E depois então eu volto nesse tempo aqui para a gente falar mais um pouquinho. Socorre-me.
Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai. Talvez muitos de nós, ó Pai, estamos aqui como aquele salmista. Talvez não fazendo uma poesia, não fazendo uma canção, mas o Senhor sabe que as nossas orações têm sido essas questões, ó Pai. Expressar ao Senhor que nossa alma está triste, que estamos tristes, estamos angustiados, não sabemos o amanhã, temos medos de muitas coisas. Mas o Senhor nos lembrou nessa manhã que nós precisamos confiar no Senhor, Pai. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo produza essa verdade em nosso coração, ó Pai, para que nós, ao entender a Tua palavra, ó Pai, nós possamos clamar ao Senhor e pedir: Senhor, eu não consigo enxergar o amanhã, mas eu sei que o Senhor é Deus do ontem, do hoje e do amanhã. O salmista, ele estava triste, o salmista, ele estava desanimado, seu coração estava angustiado porque ele não podia ir ao templo. Aquilo machucava ele, mesmo sabendo que Deus estava presente. Pai, que nós possamos usar dessa liberdade que temos, desse momento na história em que temos de tecnologia e de ser a verdadeira Igreja de Cristo Jesus, ó Pai. Que possamos, cada um de nós, cumprir aquilo que o Senhor nos deu como missão nesse mundo, ó Pai. Mesmo nesse momento difícil, que a nossa alma não se abata. E que se em algum momento a gente vier se abater, que a gente lembre que tem um Deus que, como o salmista em outro momento diz, que questiona: de onde me virá um socorro? Que essa verdade, que o socorro vem do Senhor, que fez todas as coisas, reine e prevaleça em nossos corações. Abençoe nosso domingo em família, Pai. Abençoe, ó Pai, esse tempo junto, ó Pai, nos dê paciência para aqueles que já estão inquietos de ficar dentro de casa, ó Pai. Pai, nos dê o sustento necessário, que o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Nós queremos continuar confiando em Ti, ó Pai, independente da situação. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Meu irmão, obrigado pela tua presença online. Que Deus abençoe o seu domingo, que você tenha um excelente almoço em família. E lembrando que à noite, às 18h30, estaremos juntos novamente. Para juntos, online, naquilo que é possível nesse momento, compartilharmos e nos reunirmos como igreja para celebrarmos e cultuarmos ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Um excelente domingo para você na presença de Cristo Jesus. Amém.